Senhor Deus, Pai bondoso, nós pedimos a Ti, Pai, nesse momento, que o Senhor continue nos instruindo pela Tua palavra, nos ensinando para a vida. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco nesse momento, nos ajudando em nossas fraquezas. Assim oramos, ó Pai, gratos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu quero concluir o estudo que começamos na semana passada, falando sobre a seção 2 do capítulo 14 da nossa confissão da fé salvadora. E eu vou vou fazer a leitura novamente e nós vamos nos deter na parte final, tá? Complementando ou completando aquilo que nós começamos. Diz assim a seção 2. Por essa fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crer ser verdade tudo quanto nela é revelado, e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo as ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Porém, os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e firmar-se só nele para a justificação, santificação e vida eterna. Isso em virtude do pacto da graça. Então, só relembrando rapidamente aqui, que nós vimos na aula passada, nós falamos dos pontos centrais que estão ligados à fé salvadora, e eu quero recordar os irmãos daquilo que nós falamos na primeira aula. A confissão de fé, as formulações que aqui foram feitas, elas foram feitas dentro de um contexto, dentro do espaço-tempo, onde a fé cristã, a nossa fé, a fé reformada, estava sendo afirmada, e ao mesmo tempo que existe aqui a afirmação doutrinária, daqueles princípios fundamentais da nossa fé, em que devemos crer, também nós temos aqui nessas formulações as refutações aos erros que estavam operando naquele momento, como em todos os momentos. É interessante que Lutero ele fala, né? O Evangelho precisa ser defendido, né? O Evangelho precisa ser afirmado em todo o tempo, porque sempre há a operação do erro. Satanás ele sempre está operando por meio dessa operação para distorcer o Evangelho, para minar a autoridade da palavra de Deus e, com isso, levar os crentes a práticas, né? A fé, uma fé naquilo que é errado, uma falsa fé leva consequentemente a uma vida distorcida diante de Deus, não é? Então, ponto aí só para a gente relembrar aquilo que estávamos falando. O que aqui temos está ligado a esses pontos centrais, que são quais? Autoridade e suficiência das Escrituras, a apropriação das bênçãos do pacto pela fé em Cristo somente e o desenvolvimento dessa fé em virtude, ou melhor, em atitudes e ações que expressam a natureza dessa fé. Nós vimos que a fé salvadora ela é ordinariamente gerada pelo ministério da palavra, como foi falado e ensinado na primeira sessão, e ela nunca subsistirá, ela nunca crescerá ou se desenvolverá a parte da palavra de Deus. E aí nós afirmamos que aqueles que rejeitam o todo ou partes da revelação como suficiente palavra de Deus não tem motivo algum para supor que possuem fé salvadora. Então esse é um ponto que nós afirmamos e temos toda a estrutura bíblica do ensino para isso, né? Porque antes de tudo rejeitou a Cristo, porque toda a Escritura dá testemunho dele, né? Então você rejeitar parte da Escritura ou todo, você está, ou a suficiência das Escrituras para a vida e para gerar essa vida e para nos sustentar nessa vida de fé, estamos rejeitando Cristo. Então não tem como uma coisa funcionar ou existir sem a outra.
E aí nós demos ênfase na realidade da autoridade das Escrituras. Por quê? Talvez eu até pontuei isso, né? Poxa, mas a gente está falando de fé salvadora, mas por que essa ênfase? Nós demos essa ênfase porque a Escritura, ela é o ponto de partida, não é isso? Ela é o ponto de partida para todo o resto. Por quê? Porque se a gente olhar para o ensino bíblico, para ela mesma, nós vamos ver que a fé vem pela pregação, não é isso? E a pregação pela palavra de Cristo. E uma vez que a palavra de Cristo está operando vida em nós, nós vamos consequentemente responder em obediência a essa palavra, em fé a essa palavra que nos foi gerada pela operação do Espírito através dessa palavra, ok? Romanos 10 nos mostra claramente isso. Eu quero ler com vocês aí, abra sua Bíblia em Romanos 10 para a gente avançar aí então nesse desenvolvimento. Romanos 10. Veja a partir do verso 14, interessante. Como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E aí vem o verso 16, né, apresentando toda essa realidade. Verso 17, e assim, verso 17, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, nós não podemos desassociar essas coisas e manter a realidade cristã, né? E aí então, mais uma vez, agora, e caminhando para a parte final aí da nossa confissão, eu queria chamar a atenção para isso, né? Nós estamos lidando aqui, irmãos, com aqueles assuntos que estiveram no centro. Queria te chamar a atenção justamente para esse ponto da disputa entre os reformadores, né, e o catolicismo romano. E aí eu queria mostrar esse ponto sutil com relação a esses temas: Cristo, fé, graça e Escritura, que estão sendo desenvolvidos aqui. E se você olhar bem para a teologia católica romana, você verá que eles não descreem, né, da importância da graça. Eu tenho lido algumas obras com relação a isso, eu tenho assim visto coisas bem pontuais com relação a isso. Se você for olhar e analisar de perto a teologia católica, eles não desacreditam da importância da graça, tá? Eles não são anti-graça. Se você olhar a fundo, você vai ver que eles não são contrário ou descreem da realidade de Cristo. Muito pelo contrário, eles afirmam, tá? Você vai ver, se você olhar, você vai ver que eles não são contrários ou eles negam a realidade da fé e da Escritura. Eles não negam, num sentido pleno e final, a totalidade de todos esses temas que nós estamos vendo aqui. Então, o que desencadeou a reforma e continua a causar essa divisão entre esses dois grupos foi exatamente esse termo, esse ponto, sola, né, ou somente, ou apenas, que os reformadores acrescentaram a essas declarações, tá? Então, o que causa essa realidade é exatamente isso. E aí é de grande valor o que R.C. Sproul ele trata nesse livro, que eu até indiquei na semana passada, falando sobre esse tema. Estamos juntos? Uma pergunta, avaliando essa relação. E aí é de grande importância, porque ele vai dizer algo que é bem perspicaz com relação a essa realidade. Ele trata ali sobre o Evangelho tendo esses dois lados. Ele diz assim: existem dois lados do Evangelho: o lado objetivo e o lado subjetivo.
O conteúdo objetivo do Evangelho é a pessoa e obra de Cristo, tá? A pessoa e obra de Cristo, ou seja, aquilo que Cristo é, aquilo que Ele realizou em sua vida e morte e ressurreição. E o lado subjetivo é a questão de como o crente se apropria dos benefícios da obra de Cristo. Então aí que a coisa começa, e é interessante que ele desenvolve essa perspectiva, mostrando que não houve grande desacordo entre a Igreja Católica Romana e os reformadores protestantes quanto ao lado objetivo, tá? Com relação a essa realidade objetiva. Ambos concordaram sobre a divindade de Jesus, bem como a sua humanidade, né? E algumas coisas que estão relacionadas ali. Ambos concordaram que ele viveu uma vida de perfeita obediência, morreu na cruz em expiação pelos pecados. Sim, a batalha foi sobre a segunda parte, tá? E aí eu estou caminhando para um ponto aí que nós vamos observar aí, que está sendo afirmado na nossa confissão, como o amadurecimento da doutrina bíblica, do ensino bíblico, de olhar para as escrituras e extrair dela o ensino, aquilo que nós cremos e professamos e defendemos, tá bom? Então a questão foi sobre o lado subjetivo, ou seja, sobre a questão de como os benefícios de Cristo se aplicam ao crente, se aplicam a nós, de como o crente se apropria disso por fé somente, por fé somente, não por outras questões realizadas por nós, ou mediadoras, ou qualquer outra coisa, mas por fé nessa obra, nessa pessoa e nessa obra perfeita que operou em nosso favor, que agiu em nosso favor, cumprindo todos os requisitos da lei de Deus para nos vestir com a sua justiça. Então nós nos apropriamos disso por fé somente. E aí ele diz, citando aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, gente, ou falar, pode se manifestar que eu dou a oportunidade, tá bom? Ele diz assim: na verdade, a visão romana expressa em Trento sobre o Evangelho era que a justificação é obtida através dos sacramentos. Inicialmente, o destinatário deve aceitar e cooperar no batismo, pelo qual recebe a graça justificadora. O destinatário retém esta graça até cometer um pecado mortal. O pecado mortal é chamado de mortal porque mata a graça justificadora. O pecador deve agora ser justificado uma segunda vez. Isto acontece através do sacramento da penitência, que o Concílio de Trento definiu como um segundo passo à justificação para aqueles cujas almas naufragaram. Veja o desenvolvimento disso, né? Veja o perigo, né, dessa relação que nós estamos vendo aqui. É isso que a gente está vendo aí, é a mesma coisa que a gente vê em Gálatas. Sim. Está até aqui. Primeiro capítulo de Gálatas, quando Paulo fala a perspectiva estavam desertando, né? Eles não eram desertores, mas eles estavam caminhando nessa direção no momento em que se deixavam levar pelos judaizantes que diziam: não, é isso, é Cristo, é tal. Mas você precisa se circuncidar. Então, na realidade, eles excluem a primeira parte. O que a Igreja Católica pode fazer, na realidade, no final, né? Assim, superficialmente ou objetivamente, eles afirmam. Sim. Mas na prática eles excluem. Perfeito. É exatamente isso. Então a gente tem aí uma teologia que exteriormente afirma Cristo, afirma a Escritura, afirma a necessidade da graça, afirma a fé, mas nega a essência de tudo isso. E negando isso, a fé salvadora não existe nesse sentido. Por quê? A fé que é gerada por Cristo, por sua palavra, é uma fé que
se apoia em Cristo somente. É uma fé que o alvo dela é Cristo, não a minha obra, mais a obra de Cristo, não a minha obra, mais a graça, não a minha obra, mais determinados, não, é Cristo somente. E a fé, ela é somente, justamente por causa disso, ela crê no poder de Deus para a salvação, em Cristo Jesus somente. Então os reformadores se posicionaram nesse ponto, e as confissões reformadas amadureceram isso em suas confissões, né? Afirmando isso, definindo de forma mais segura e categórica o que o ensino bíblico diz no todo. Pois não. Só um comentário complementando isso que o pai falou. Você citou o livro do Sproul sobre a parte subjetiva, né? Como a gente se apropria da realidade do Evangelho, e aí você vê o que a Igreja Católica faz, eu vou citar outro exemplo, com relação ao que a gente vê na maneira como eles lidam com a tradição. Então, o que é a tradição do cristão? Ele olha na doutrina da Escritura e dali ele extrai um comportamento piedoso. Sim. E é isso para a igreja a tradição. Então, olha, esse é um mandamento da Escritura, guardar o quarto mandamento. Então, a tradição dos protestantes é guardar esse dia. Mas não só a igreja católica, mas também, por exemplo, os pentecostais, eles pegam uma tradição, se apropriam disso como se fosse uma doutrina. Eles criam doutrinas a partir da tradição, fazem um caminho inverso. E a igreja católica, a gente tem o exemplo da Mariologia, da Assunção de Maria. Foi uma doutrina que foi desenvolvida muito tempo depois, a doutrina nova. Sim. Resultado da tradição, não da Escritura. Então, eles excluem completamente as Escrituras e a partir dali eles constroem a religião deles. E é uma coisa que a gente tem observado, por exemplo, nas igrejas neopentecostais, com o descer do Espírito, a presença de Deus. Sim. São comportamentos que excluem a Escritura, que eles criaram as suas próprias tradições, seus próprios comportamentos e excluíram a Bíblia. E o caminho é sempre dele, a destruição. Tira a base da Escritura. Esse ponto é um ponto que eu toquei, né, e dei ênfase na última aula, porque é sempre isso. Você tirou as Escrituras, você cria um monstro ali, né? Para você alimentar esse monstro, você tem que criar muitas fantasias, muitas coisas. Então é isso que você tem quando você retira a autoridade final, a autoridade suficiente das Escrituras para tanto nos gerar a vida como para nos manter nessa caminhada, nessa vida nessa vida cristã. Você tem a tradição, você tem conselhos e gente, sinceramente, existem quando você vai olhar determinadas coisas, determinadas questões, tem coisas que aparentemente são atrativas, porque carrega uma carga intelectual, não é? Isso chama atenção, isso seduz o próprio coração do homem, que por si só é vaidoso, é orgulhoso, e ele quer o quê? Ele quer ter o status de olha, o fulano é intelectual, fulano é da hora, né? O cara tá ali inteirado da coisa. Mas por mais intelectualidade que exista, se a palavra de Deus não estiver sustentando os princípios, você vai montar uma vida sobre uma intelectualidade vazia, e isso levará a uma vida de acordo com uma fé destituída da palavra de Deus. O resultado é sempre na prática, você vai ver, sempre na prática, e no final disso é longe do Senhor. Então eu queria caminhar aí para o fim, senão a gente não termina de novo. E aí eu queria que você percebesse, depois disso que a gente leu aqui do Sproul, eu queria chamar a sua atenção, olhando para essa realidade que nós estamos vendo aqui. Se você percebeu o que está em jogo aqui, e sempre esteve em jogo, não são meras palavras, irmãos. Não se trata de uma guerra de palavras, de uma guerra de intelectualidade que vence o melhor. O que está em jogo e que sempre esteve em jogo é o Evangelho de Cristo. É a verdade eterna de Deus que salva pecadores mediante a graça de Deus na obra perfeita de Jesus Cristo. Por isso a afirmação
dos padrões de Westminster é tão importante para nós hoje conhecermos os nossos documentos, a fé madura da igreja, que não surgiu de uma canetada de um homem sozinho num quarto escuro, foi lá e agora eu tenho a nossa fé. Não, é fruto de uma herança que se debruçou sobre as escrituras de homens crentes, tá? Porque justamente eles refletiram sobre o ensino das escrituras proclamado pelos reformadores, que viram a operação do erro e agiram, afirmando o que a escritura diz: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo não viverá pela fé, mas não está escrito isso na escritura. O Espírito não soprou isso. Ele diz: o justo viverá pela fé. A vida aqui está ligada exatamente à vida eterna, a essa realidade que toca a nossa vida aqui, mas que caminha em direção à eternidade. E exatamente por isso que temos aí na parte final, porém, da nossa confissão, os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e firmar-se só nele, para justificação, santificação e vida eterna. Isso em virtude do pacto da graça. E esse é um ponto importante, porque a fé salvífica crer nessa realidade, e ao crer nessa realidade ela se desenvolve nisso, né? Ela crê que Deus é verdadeiro, que Deus é bondoso e gracioso, e que na plenitude do tempo, ou na plenitude dos tempos, Deus visitaria o seu povo com grande salvação, cumprindo suas promessas feitas ao entrar em aliança com o seu povo. E é interessante isso que a confissão fala aí nesse final, né? Que acho que amarra, como se fosse essa linha que amarra todas as definições da fé salvadora que são colocadas aí. É interessante vermos isso porque, por mais que toda a tipologia do Antigo Testamento tivesse um aspecto, digamos, de obras, né, realizadas no anseio de cumprir a vontade de Deus para a salvação, tudo isso era sombra que apontava para Cristo como um homem perfeito, como um sacerdote perfeito, como um perfeito mediador que cumpriria de uma vez por todas, ou seja, definitivamente tudo aquilo que era exigido de nós. Para quê? Para que, crendo nas promessas de Deus, nós pudéssemos descansar seguros na sua mediação, na sua obra. Então veja como a fé, ela liga tudo, ela liga toda essa realidade da revelação de Deus, desde o seu propósito inicial, ao criar todas as coisas e ao caminhar no desenvolvimento da história redentiva até a consumação. A fé salvadora já se apropria disso, de que Deus está caminhando, Deus está salvando o seu povo, e nossa fé se debruça sobre isso, né, descansando. Então, a fé reformada, ela se firma na autoridade das Escrituras sopradas por Deus, para afirmar que os benefícios da obra de Cristo para a salvação são aplicados aos eleitos somente por graça, e que a fé, eu já disse isso aqui algumas vezes, né? A fé, ela é apenas esse braço, né, instrumental que abraça a pessoa e obra de Cristo como o único meio de salvação, né? E a gente não pode nem botar mérito nesse braço, porque isso vem de Deus, né? Em nos dar vida graciosamente, em nos gerar vida. E quando nos gera vida, todas as outras coisas vêm a partir dessa vida, como olhos, ouvidos. Eles são habilitados a ouvir, a crer, a enxergar e a agir agora de conformidade com essa vida que recebemos. Ou seja, os reformadores com isso queriam dizer que recebemos todos os benefícios da obra
de Jesus através da confiança e da fé que depositamos somente nele, tá? E aí eu queria concluir aí com algumas colocações. Eu queria ler com vocês aí, afirmando esse princípio que nós vemos aqui. Queria que alguém abrisse em Romanos 1:17, outra pessoa em Gálatas 3:11 e outra pessoa em Hebreus 10:38. Quem achou Romanos 1:17 pode ler, por favor. Romanos 1:17, depois de Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38. Visto que a justiça de Deus se revela pelo eterno de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Gálatas 3:11. Hebreus 10:38. Ponto é esse, né? É isso que é a partir desses ensinos e dessas realidades, de muitas outras, claro. Os teólogos de Westminster, eles enxergaram esses ensinos e afirmaram como pontos fundamentais da fé cristã, afirmando que nós temos aí, porém, os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e firmar-se só nele para justificação, santificação e vida eterna. E aqui nós caminhamos para o fim afirmando que isso é preciso afirmar, né? Embora seja bem óbvio, o óbvio precisa ser dito, né? A fé, ela não tem poder intrínseco, né, de nos justificar. Eu sempre afirmei isso aqui. A fé, ela não tem um poder intrínseco de justificar. A fé, a base da nossa justificação não é a fé na fé, né? Tem fé, aí você vai lá e vai dar certo. Não. A fé, a base da justificação, ela é Cristo. Tá? A base da nossa justificação é Cristo e somente Cristo. E aí eu queria reproduzir aqui um comentário de Calvino sobre essa realidade. Ele diz assim: pois se a fé justificasse por si mesmo, ou por meio de algum poder intrínseco, por assim dizer, como ela é sempre fraca e imperfeita, ela faria isso só em parte, e assim a justiça que nos conferisse um fragmento da salvação seria defeituoso, né? É por isso que a base da nossa justificação é Cristo, e a fé, então, ela se apropria dessa obra perfeita. É por isso que nós podemos dizer que tudo isso está fundamentado na graça de Deus, tá, irmãos? Fundamentados na graça de Deus. Por quê? A gente podia fazer essa proposiçãozinha aqui, né? Sem a graça não teríamos vida, sem vida não teríamos ouvidos para ouvir a palavra que nos gera fé, sem fé não teríamos crido em Cristo e somente em Cristo, né, em sua pessoa e obra para a nossa plena salvação, e sem isso não haveria santificação nem esperança alguma de obtermos bênçãos, as bênçãos do pacto da graça, né? Uma coisa está ligada à outra, né, a outra. E assim eu queria concluir com algumas palavras aí que eu creio ser importantes para nós. Eu creio que os pontos doutrinários aqui afirmados são realidades, né, claras na mente de cada irmão aqui, de cada um de nós. Eu creio que de alguma forma nós conhecemos alguns em alguma profundidade, outros em outra, outro nível de profundidade, mas a base do que nós estamos falando aqui são claras na mente de cada irmão. Essas são as verdades centrais da fé, sem a qual nenhum de nós aqui poderíamos, com justiça, ser chamados crentes.
que é aquilo que nós falamos na primeira aula, que são os pontos de afirmação doutrinárias e aqueles que são refutados aqui, as mentiras ou os erros que são refutados. Todavia, aplicando aquilo que nós vimos também na primeira aula sobre aquilo que os puritanos chamavam de usos, da aplicação da palavra de Deus ao nosso coração, nós somos aqui encorajados ao autoexame honesto diante do Deus que professamos crer e servir nessa vida, no meio do seu povo, na sua igreja. E algumas perguntas, elas são claramente ressaltadas aqui no final dessa sessão, por toda essa sessão. Primeira é como nós temos lidado como crentes, como aquelas pessoas que professaram fé em Cristo, que estão ligados ao seu corpo, como nós estamos lidando com a sua palavra, no nosso dia a dia, na nossa vida. Às vezes nós afirmamos a palavra de Deus, mas às vezes nós vivemos como se ela não fosse suficiente para reger a nossa vida, para nos dar sabedoria, para dirigir, para tomarmos decisões, para vivermos somente por essa palavra. Às vezes, intelectualmente, nós compreendemos e abraçamos essa verdade, mas às vezes na prática nós estamos negligenciando essa realidade de que somente a palavra de Deus ela é essa autoridade para nos guiar nesse mundo, Então esse ponto aí, assim como os outros que são desenvolvidos aí, que leva com certeza a essa pergunta: a fé que me salvou, ela está me santificando? A fé que eu digo que é essa fé salvadora, que eu creio em Cristo, que eu creio nessas verdades centrais, essas escrituras e tal, que tudo que é bonito, às vezes, lindamente a gente discorre sobre esses pontos, mas a pergunta que é: essa fé que nos salvou, ela tem nos santificado diariamente? Ela tem nos levado a uma vida de mortificação do pecado e santificação? Então, que essas doutrinas elas não sirvam para nos inchar num conhecimento vazio que não tem toque na vida prática. Você pode conhecer cada detalhe da confissão de fé, do catecismo maior e breve, e ainda assim você ser condenado eternamente no inferno. Satanás conhece esses princípios, contudo o coração dele não se dobra diante de Deus. Então aqui cabe aquilo que os puritanos sempre faziam de uso: traga um autoexame para ver se essas verdades não estão só na nossa mente, só no mundo das ideias. Isso é aprendido lá no mundo das ideias, mas não encontra nenhum caminho de prática para a nossa vida, de que abraça Cristo, A gente está falando ali no final de atos, de atos, e é o que o pastor tem ensinado aqui frequentemente nas exposições. A fé salvadora, a fé desses homens que estão ali listados no que a gente chama de galeria da fé, ela tem que ter um ponto, ela não pode viver apenas no mundo das ideias. É a fé que nos encoraja quando o mundo traz determinadas questões diante de nós, como foi pregado hoje. É a fé que nos faz olhar e ver aquilo, crer, ver aquilo que é invisível, caminhar por fé. O justo viverá pela fé, e essa fé nunca é uma fé isenta, nunca é uma fé, que não toca nada, não mexe em nada, não movimenta nada, não faz nada, que está lá, eu creio em Cristo somente e está tudo certo, que o resto aconteça. Nunca. Então que isso nos sirva para avaliar a nossa vida, não somente para nos dar um conhecimento como os fariseus tinham, aquele conhecimento na casca, e que o espírito da lei era negado, o espírito da palavra de Deus na sua essência era negado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos leve a essas verdades. Vamos orar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer comentar? Marcos 7, versículos 6, 7, 8 e 9 aqui, e também no capítulo 8, que Jesus vai combater a questão da tradição dos fariseus e dos escribas, que condenavam os discípulos com relação
vai falar assim, jeitosamente rejeitar esses preceitos de Deus para seguir as tradições dos homens. Sempre tem esse para, rejeitou, para. É jeitosamente, né? Ou seja, você vai acrescentando fora da Escritura tudo aquilo que é do teu próprio coração, da tua própria natureza pecaminosa, distanciando dessa verdade. Aí no capítulo 8 ele vai falar assim, a ele ouvi. É uma frase assim pequenininha. A Cristo, a ele ouvi. Ou seja, a palavra que está sendo pregada, que é inerrante, que é infalível, que trata realmente da verdade do Evangelho, aí é afirmado, a ele ouvir somente a Cristo. E aí era isso que eu queria falar. E ali, na tradução da minha confissão de Westminster, quando chega ali na penúltima frase, fala assim, aquele que receber a Cristo e firmar-se somente nele, na minha tradução é descansar. Porque o pecador que reconhece o seu pecado, a seu estado de miséria, e sabe que por ele nunca vai alcançar essa fé salvadora. É somente Cristo que pode dar descanso a uma alma pecadora para a redenção dos seus pecados, e é nessa promessa que ele se firma no papel. Porque ele sabe que não depende dele, é pura graça de Deus na nossa vida. Que bom. Mais alguém, gente? Não? Vamos orar agradecendo o Senhor por esse tempo. Senhor Deus e Pai bondoso, nós somos gratos a Ti, Pai, por Tua palavra, pelo ensino que temos aqui, que nos traz essas verdades às nossas mentes, aos nossos olhos e corações. E nós pedimos a Ti, Pai, nesse momento que o Teu Espírito, Pai, produza em nós um senso de realidade, a olharmos para os nossos próprios corações, que nós possamos, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, olhar para a Tua palavra, olhar para essa realidade e, ao mesmo tempo que trememos, nós descansamos na Tua obra, nós repousamos nessa obra perfeita de Cristo, porque confiamos, ó Pai, que é o Senhor quem opera graciosamente, é o Senhor que realiza toda a obra salvífica e nos veste, ó Pai, com essa perfeita salvação no Teu sangue. Que nosso coração caminhe, Pai, nessa fé, em santificação, que nosso coração caminhe nessas realidades para a Tua glória. Pedimos, ó Pai, que o Senhor preserve a Tua igreja nessas verdades, para a glória do Teu santo nome, para o proveito da Tua igreja. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus.